segundo ano. Hoje, nossa aula de ciências vai ser continuidade sobre plantas. Vamos começar lá no capítulo 4 do nosso livro. Peguem o livrinho de vocês. E vamos lá para a página 64, ok? Bom, lá na página 64 vem aqui dizendo o título do nosso capítulo: Água, Luz e Plantas. Por que as plantas são raras nos desertos e nas cavernas? Os desertos são regiões onde chove pouco, por isso há menor variedade de plantas. É comum encontrar cactos nesses locais, pois essas plantas conseguem guardar muita água da chuva em seu interior. Esse é o cacto, todo mundo conhece. E lá na página 65 vem uma observação. E nas cavernas, existem plantas? Na entrada de uma caverna você poderá encontrar algumas plantas, mas no fundo, onde não há luz do sol, elas não nascem. Porque lembra que a tia falou para vocês? As plantinhas precisam de sol. Então aqui do lado de fora da caverna tem plantas, mas lá dentro não tem, ok? Aqui tem algumas perguntinhas para vocês responderem aí, mas não precisa escrever, tá bom? São só algumas perguntas para vocês pensarem, olha. Por que existem poucos tipos de plantas no deserto e a maioria delas são cactos? Por que a maioria são cactos? Porque os cactos são os únicos tipos de planta que conseguem absorver grande quantidade de água no seu interior, tá? O que ajuda os cactos a sobreviver no deserto, a tia acabou de falar, porque ela consegue absorver muita água e se manter viva. Por que não existem plantas no fundo das cavernas? A tia também já falou com vocês, porque não recebe a luz solar, que é muito importante, ok? Vamos seguir então lá para a página 66. Bom, lá na página 66 vem uma observação sobre as plantas. Lá na página 66 vem uma observação sobre as plantas, tá? Que nós estudamos lá no capítulo 3. Plantas. Cachorros são seres vivos, gatos também. E as plantas? Elas também são seres vivos, sabiam disso? Essa aqui é uma bananeira, com bananas, claro. Então vamos lá descobrir? Você é um ser vivo. Com base nessa afirmação, circule as suas características. Então vamos lá. Você nasceu? Se sim, vocês circulam. Você cresce? Sim, né? Todo mundo cresce. Você respira? Você não nasceu? Você fica sempre do mesmo tamanho? Você não precisa respirar o tempo todo? Então vocês vão circular somente o que for verdade. Lembrando que todo ser vivo nasce, cresce, reproduz, respira e morre, ok? Lá no número 2 está assim: e a bananeira é um ser vivo? Vamos investigar? Circule as características dela. Nós vamos circular juntos para a gente descobrir juntos. A bananeira nasce? Sim. A bananeira cresce? Também sim. A bananeira respira? Sim, as plantas respiram. A bananeira não nasceu? Não, tá errado isso. A bananeira fica sempre do mesmo tamanho? Também não, ela cresce. Ela aprende a respiração o tempo todo? Não, ela também precisa respirar. Então, descobrimos, a bananeira, as plantas em si, todas são seres vivos também como nós. A única diferença é que elas não falam e nem andam. Mas elas também respiram, elas também nascem, também morrem, ok? Então, já que descobrimos, agora vamos para a página 67. Lá na página 67, no número 3, está assim: na natureza existem vários seres. Alguns são vivos e outros não. O quadro abaixo mostra diferentes seres. Marque X para classificá-los em ser vivo ou não. Vocês vão olhar aqui. Tem criança, pedra, panela, bananeira, pé de cenoura, gato, calçado e o morangueiro. De acordo com o que a tia falou para vocês, que o ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre, vocês vão olhar aqui o que pode ser um ser vivo e o que pode ser um ser não vivo e vão marcar o X. Por exemplo, essa aqui está muito fácil, a criança. A criança nasce, cresce, reproduz e morre, então ela é um ser vivo. A panela, ela nasce, cresce, reproduz e morre? Não. A panela é um objeto, ela é fabricada, então ela é um ser não vivo. Então vocês vão fazer aí o restante com bastante calma, prestando bastante atenção e lembrando que as plantas, todas elas são seres vivos, ok? Agora no número 4 tem uma pergunta. Os animais são seres vivos? Por quê? Vocês vão responder o porquê. As plantas são seres vivos?
Por quê? Vocês vão colocar aí a resposta de vocês e o motivo da resposta. Ok? Vamos passar lá para a página 68. Nas páginas anteriores, você estudou que todo ser vivo nasce, cresce e respira. Mas para que os seres vivos se desenvolvam, a água também é muito importante, tanto para nós quanto para as plantas, sim. Uma planta sem água não conseguirá se desenvolver e acabará morrendo. A água auxilia no transporte de nutrientes do solo para todo o corpo da planta, tá bom? Número 1. Por que os cactos guardam água em seu interior? Aí vocês vão marcar. Porque como no deserto chove muito, eles precisam dividir água com outros cactos, ou porque quando falta água no ambiente, eles poderão utilizar a água armazenada para sobreviver. E no número 2 está assim. Uma horta é um terreno onde são cultivadas as plantas que utilizamos como alimento, por exemplo, repolho, tomate, cenoura. Para que uma horta fique bonita e produza bastante, ela deve receber água diariamente. Por que isso é necessário? Vem dizendo, vou dar uma dica para vocês. Aqui em cima, olha. Na mesma página, é só vocês tirarem uma colinha, tá bom? Agora vamos lá para a página 69. Número 3. Observe a imagem de uma planta murcha, tadinha, e propõe uma ação para que ela fique saudável novamente. O que a gente pode fazer para que ela fique saudável, fique forte e fique tão bonita quanto antes? Vocês vão escrever aqui o que pode ser feito, ok? Agora nós vamos lá para baixo. Ih, caramba! Agora nós vamos lá para baixo para ver a importância da luz para as plantas. Sim, a luz também é importante. O sol é muito importante para as plantas. Sem a luz solar, as plantas não conseguem produzir o seu alimento e acabam morrendo. Um lugar que tem bastante água e que recebe muita luz do sol costuma ter uma grande variedade e quantidade de plantas. Por isso, as regiões do planeta Terra que mais possuem plantas são também as que mais recebem chuva e luz do sol. Com essas condições, muitas plantas diferentes nascem e crescem, dando origem às florestas, o que é um exemplo da floresta amazônica. Ela tem muita chuva. Sabiam disso? Aqui no Brasil, nessa região chove muito, mas também recebe muita luz solar. Por isso que é uma floresta muito rica e muito bonita. Agora chegou a vez de vocês. Não sei se vocês viram, em uma das aulas que Tia deu de ciências, eu ensinei a vocês como que se planta com sementes. Se vocês já fizeram isso, ok. Mas se vocês não fizeram, agora é o momento de fazer. Só que agora vocês vão precisar desses materiais aqui. 2 vasos pequenos e iguais com terra. 2 etiquetas ou uma caneta marcadora. Alpiste ou qualquer outra semente. Pode ser o alpiste porque o alpiste cresce mais rápido. Mas pode ser o girassol, igual a tia usou. Não tem problema. Vão precisar de água e uma caixa de papelão com tampa. E uma tesoura sem ponta, ok? O que vocês vão fazer? Vão seguir essas instruções aqui. Eu vou ler junto com vocês, tá? Depois que vocês conseguirem todo esse material, vocês vão identificar os vasos escrevendo com luz e sem luz, tá? São 2 vasinhos de planta. Vocês vão jogar alguns grãos de alpiste na terra dos 2 vasos, igual a te ensinou lá no outro vídeo, tá? Depois cobrir os grãos com uma camada bem fina de terra. Depois vocês vão regar os 2 vasos, bem pouco, para não espalhar a terra até que fique úmida. Vocês vão colocar o vaso sem luz, o que está escrito sem luz, vocês vão colocar dentro da caixa e fechar, tá bom? E o vaso com luz, vocês vão colocar em um local que receba uma luz indireta do sol, tá bom? E vocês vão regar os vasos diariamente, vão abrir a caixa do vaso sem luz para regar e depois fechar. Aí lá na página 71 tá assim: registre no quadro a aparência das 2 montagens. No primeiro dia, depois que vocês plantarem, vocês vão desenhar aqui como que está o vaso com luz e como que está o vaso sem luz. E depois de 8 dias, vocês vão contar aí, tá bom? 8 dias, vocês vão desenhar como que está o vaso com luz e como que está o sem luz. A tia vai contar aqui 8 dias, ok? E aí, daqui a 8 dias, na próxima aula de ciências, daqui a 2 semanas, ou 1 semana mais ou menos, a tia vai voltar para essa parte aqui pra gente continuar e ver o que vai acontecer, tá bom? Não esqueçam de fazer o trabalhinho da folhinha. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!